Gostaria de encaminhar hoje um assunto não muito fácil de deglutir, né? Gostaria de falar um pouco sobre buscando a vontade, buscando conhecer a vontade de Deus. Eu gostaria de fazer uma colocação através de uma frase bem curta, dizendo que conhecer a vontade de Deus é atitude de fé. Conhecer a vontade de Deus é atitude de fé. Porque muitas vezes nós não estamos sintonizados ou estamos dessintonizados com Deus. Não é? Nós já vimos isso antes, o quanto as nossas perspectivas são diferentes das perspectivas de Deus. Muitas vezes, algumas coisas que acontecem, algumas coisas que nos ocorrem, algumas experiências de vida que temos, está muito longe de parecer da vontade de Deus. Justamente porque está completamente antagônico à nossa vontade. Então, nós entendemos assim, não é da minha vontade, então não é da vontade de Deus. E nós nos esquecemos de que as coisas não funcionam assim. Não funcionaram para Jesus, não é? Jesus, ali no Getsemane, orou: Senhor Deus, Pai, passe de mim esse cálice, se for possível. Numa perspectiva humana, ali, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Numa perspectiva humana, aquele momento não era da vontade de Jesus. Mas, de uma perspectiva de Deus, era de plena vontade de Deus. Jesus entendeu isso. Ele entendeu isso porque ele era 100% homem, 100% Deus, e porque ele era Jesus. Paulo, também, o apóstolo Paulo, muito das suas experiências aconteceram que estava muito longe de ele entender ser da vontade de Deus, de uma perspectiva humana. Mas Paulo estava em comunhão com Deus. Paulo tinha comunhão com Deus. Ele era íntimo de Deus. E ele deixava para lá a perspectiva humana e procurava entender as coisas de uma perspectiva de Deus. Então, é bem complicado essa questão de buscar conhecer a vontade de Deus. Há uma necessidade de um exercício muito forte de proximidade, de intimidade com Deus para isso. Gostaria de relembrar um texto em Efésios, não é esse texto que nós vamos ler, nós vamos trabalhar no Salmo 25, mas o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender, procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. Então, mesmo que exista essa dificuldade de sintonia entre a nossa vontade e a vontade de Deus, mas nós precisamos o quê? Nos esforçar para compreender, para conhecer a vontade de Deus, sob pena de estarmos sendo insensatos. Como o apóstolo Paulo diz, não sejam insensatos. Nos chama de insensatos se nós não buscarmos conhecer a vontade de Deus. E há pouco eu coloquei essa frase: conhecer a vontade de Deus é atitude de fé. No caso de Paulo, era uma atitude de fé, porque ele não estava trabalhando em função de uma perspectiva humana, é como se ele estivesse trabalhando com os olhos vendados. Vamos ler o texto e vamos perceber que Davi, ele operava muito nessa direção. E essa é a grande lição que nós precisamos tirar aqui desse Salmo de Davi, esse Salmo 25 com 22 versículos. Perceber que existem alguns momentos
que ele coloca como alvo conhecer a vontade de Deus. Ele pede, guia-me. Ele pede, lembra. Ele pede, ensina. Ele pede, mostra-me. Então, Davi, ele tinha sede de conhecer a vontade de Deus. E aí já é uma lição para nós, tá bom? Unindo com esse texto aí do apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ali no versículo 17. Mas vamos ler o texto. No Salmo de Davi, número 25, e vamos perceber isso. E vamos perceber, já antes de nós lermos, a que elementos Davi associa essa busca? A que elementos Davi associa esse foco que ele tinha em buscar, em conhecer a vontade de Deus? Vamos ler o texto? Capítulo 25 de Davi, vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. O texto diz assim: Ó Senhor, a ti entrego a minha vida. Confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado. Algumas versões diz humilhado, outras dizem decepcionado. Não permita que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado ou decepcionado. Mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados ou decepcionados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Olhem aí. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho minha esperança todo dia. Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia de minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. O Senhor é bom e justo. Mostra o caminho correto aos que se desviam. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos, por causa do teu nome, ó Senhor. Perdoa meus pecados, que são muitos, quem são os que temem o Senhor? Ele lhe mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade, e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés de armadilhas. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia, atenta para a minha dor e para o meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho minha esperança. Ó Deus, resgata, redime, em algumas versões. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Muito bom. Mesmo levando em conta a dificuldade aí de nós estabelecermos essa conexão com a vontade de Deus, isso não é só nós, viu? Isso não acontece só comigo, não acontece só com você. Eu sei que o desafio é grande, mas
Tem um grande homem de Deus chamado Charles Swindoll. Esse é um livro de Charles Swindoll, que ele fala sobre esse mistério, não é? Mistério da vontade de Deus, e ele coloca assim que como sendo uma jornada surpreendente no caminho que leva a Deus. E ele diz logo no início do seu livro assim: quanto mais eu vivo, mais me convenço de que um dos assuntos mais profundos da vida cristã é a vontade de Deus. Quanto mais escavamos, mais percebemos quão pouco sabemos. Charles Swindoll, ele fala muito isso, ele fala assim, os propósitos de Deus são insondáveis, a vontade de Deus é insondável. Tudo isso para fortalecer aquela ideia de que conhecer a vontade de Deus é ato de fé. Por isso é que nesse texto do capítulo 5 que nós vimos um misto de confiança, um misto de certeza, um misto de aflição. Nós vemos um pouquinho de tudo, nós vemos uma confissão de pecados, nós vemos uma declarações de que Deus é justo. Davi, ele vivia essas situações antagônicas, não é? Que nada mais é do que tentar conciliar a vontade de Deus com a vontade humana. A tendência é nós colocarmos a vontade humana como aquela que seria mais correta, não é? Mas esse Salmo 25, ele nos ajuda um pouco a não dirimir. O meu objetivo aqui, queridos, não é dizer, olha, então eu vou trazer a solução que Charles Swindoll não conseguiu trazer. Não, o que eu gostaria de mostrar é que existem alguns elementos aí que nos ajudarão a entender um pouquinho melhor, ou descansar um pouquinho mais, mesmo que a gente não entenda aquilo que está acontecendo, ou mesmo que a gente não entenda os encaminhamentos que Deus está permitindo na nossa vida. O Salmo 25 nos ajuda um pouquinho nisso. Muito bem, o que nós percebemos num primeiro momento é que Davi, ele fechava a questão em saber a vontade de Deus, em ter a convicção da vontade de Deus, em perceber a vontade de Deus. É como se Davi estivesse dizendo assim, Senhor, olha, eu concebo bem qual é a tua vontade segundo a minha perspectiva, mas eu quero saber a tua. Eu quero saber o que o Senhor quer, como o Senhor entende. Por isso é que no versículo 4 e no versículo 5, que para mim são muito centrais nesse capítulo 25, nesse Salmo 25, que fala assim, mostra-me o caminho certo, Senhor. Ele usa um verbo forte. Ele usa 3 verbos fortes aqui. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho a minha esperança todo dia. Logo nesses primeiros 5 versículos, a gente percebe esse versículo 4 e 5 muito forte, e como ele começa o Salmo 25, que também é muito forte. Ó Senhor, a ti entrego a minha vida, confio em ti, meu Deus. Isso mostra o quê? Isso mostra que, a despeito das suas concepções sobre a vontade de Deus, sobre a vontade dele, aliás, a vontade de Deus é que manda. É isso que ele estava interessado. Eu gostaria muito
de poder operar, de caminhar na minha vida, de me conduzir com essa convicção que Davi tinha. Essa convicção que fazia com que Davi buscasse saber a vontade de Deus nas coisas mais claras. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, que é um dos elementos práticos aí do quanto Davi desejava saber qual era o caminho, como ele precisava que Deus o ensinasse, e como ele pedia, e como ele queria que Deus o guiasse. E Deus o guiava, por causa desse desejo que ele tinha. Era uma questão de honra para Davi. Senhor, eu quero saber a tua vontade, eu quero que o Senhor me mostre o teu caminho, eu quero que o Senhor me ensine por onde eu devo caminhar, eu quero que o Senhor me guie na verdade. É isso que eu gostaria que, em primeiro lugar, nós pudéssemos aí perceber nesse Salmo 25 e na vida de Davi. Ali em 1 Samuel, capítulo 23, uma das experiências de Davi, experiências de guerra, né, de Davi, quando Deus vai em socorro à cidade de Keila, os primeiros 5 versículos, atentem bem para esse aspecto prático daquilo que nós pudemos ler nesses primeiros versículos do Salmo 25. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? Olha que coisa interessante. Olha, porque qual seria uma atitude normal de um guerreiro? Ele percebe a injustiça e vai e toma uma ação humana. Não, eu vou me aplicar em trabalhar essa injustiça. Mas Davi, ele disse: Senhor, devo ir atacá-los? E o Senhor respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor de novo, porque, de uma perspectiva humana, Davi deveria dizer assim: bom, então os meus soldados não estão me respaldando nessa minha atitude, ou nessa atitude que eu busquei de Deus. Então, ele titubearia e não iria, mas não, ele buscou a Deus de novo. Davi consultou o Senhor novamente, e mais uma vez o Senhor respondeu: vá, Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Olha só que coisa incrível. É um aspecto prático daquilo que Davi está desejando nesse Salmo 25. Você percebe? Não é só um momento de inspiração de Davi. Alguém podia dizer: não, Davi devia estar tão bem, ele devia estar tão bem com Deus, então ele pôde orar assim: mostra-me, Senhor, o caminho que devo andar. Mostra-me o caminho certo, ensina-me por onde deve andar, guia-me pela verdade. Mas não, lá naquele momento crucial de guerra, de batalha, Davi parou e foi buscar: Senhor, eu devo atacar? É incrível isso, né? Nós vemos uma outra situação um pouco mais à frente, no capítulo 30 de 1 Samuel. É uma outra situação de ataque também, quando Davi ele extermina os amalequitas. Davi tinha ganhado uma cidade chamada Ziclag, e ele instalou toda a sua família naquela cidade, e eles partiram aí para uma atividade militar. Nesse ínterim, a cidade foi atacada pelos amalequitas, e as mulheres, os filhos de Davi, dos homens de Davi, eles
foram as mulheres e os filhos dos homens de Davi foram levados cativos, ali no versículo 7 e no versículo 8. Então disse, ou seja, depois daquilo, né, talvez o versículo 6 aí dá para a gente entender melhor. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás dele. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Bem, Deus havia dado essa ordem para Davi. Nós não sabemos exatamente se essa ordem foi audível, se ele sentiu forte no seu coração, nós não sabemos exatamente. Mas o que sabemos é que Davi ouviu. A proximidade de Davi com Deus, a intimidade de Davi com Deus, permitia ouvir a voz de Deus. E ele se permitia a perguntar a Deus qual seria o caminho. Mostra, ensina, guia. Percebe? São as duas coisas aí. E o fato da intimidade que Davi tinha com Deus. Então, olha só como é importante, queridos, nós darmos intimidade com Deus, intimidade em oração, intimidade na palavra, intimidade com a igreja de Jesus, porque Deus nos fala através da Bíblia, Deus nos fala através do Espírito Santo, no nosso coração, à luz da palavra de Deus, e Deus nos fala através da igreja, nós como corpo de Cristo, sustentando na multidão de conselheiros, os nossos irmãos nos ajudando em oração. Então, Deus vai nos falando. Então, Davi, ele desejava isso. Davi, ele tinha intimidade com Deus. E a gente percebe na vida de Davi o quanto ele tinha essa intimidade com Deus. Uma lição para nós. Se existe alguma coisa que precisamos, com urgência, abrangência e profundidade, é buscar a vontade de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo diz lá, olha, não sejam insensatos. Procurem compreender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós vamos conseguir compreender melhor em intimidade com Ele, ouvindo melhor aquilo que Ele tem a nos ensinar e ouvindo menos aquilo que nós mesmos, com o nosso coração enganoso, temos a falar para nós. Nosso coração é enganoso. Olha só, a palavra diz acerca de nós mesmos que nós não podemos confiar muito naquilo que nós imaginamos ser a vontade de Deus. Então, o exemplo de Davi, ele é muito, muito maravilhoso. A partir do versículo 8 do Salmo 25, Davi mostra ali a sua própria experiência, né? O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam, guia os homens na justiça e ensina-lhes seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos a todos que cumprem sua aliança e obedecem seus preceitos. Então, a experiência de Davi nos permitiu-lhe até ensinar-nos. Experiência própria de Davi. A experiência de Davi própria diz: o Senhor é justo. Ou seja, se nós estivermos buscando com ênfase a vontade de Deus e com intimidade a vontade de Deus, Ele vai nos mostrar o caminho certo. Porque o Senhor é bom, o Senhor é correto, Ele guia os
na justiça. Aqueles que são humildes em falar, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso conhecer a tua vontade, eu não quero alicerçar a minha vida na minha própria vontade. Isso é humildade diante de Deus. Então, Davi está nos ensinando isso. E nos conduz com amor e fidelidade às decisões acertadas. Por isso é que nós precisamos, quanto mais intimidade nós tivermos com o Pai, mais livres, soltos, confiantes, tranquilos nós vamos caminhar. Aí é que a gente vai conseguir viver um pouquinho aquilo que Paulo fala, não estejais ansiosos por coisa alguma. Por que não vou estar ansioso? Porque eu sei que o Senhor está a me dirigir. Quando Paulo começou a viver as contrariedades ali na Ásia, não é? Ele percebeu que Deus estava querendo que ele fosse, não é, para o outro lado, né? Para a região da Grécia, ali para a região de Tessalônica, intimidade e proximidade com Deus. Eu quero trabalhar alguns elementos que estão juntos com isto, que nós precisamos aí colocar junto com esse esforço que temos, com essa intimidade com Deus, que buscamos de conhecer a sua vontade. Primeiro destaque, a confiança em Deus é manifestada através da entrega da nossa vida. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor é atitude de confiança, e Davi nos ensina isso. Essa confiança em Deus é manifestada de uma determinada forma, porque eu posso perguntar para qualquer pessoa, você confia em Deus? As pessoas, independente de confiarem ou não, elas vão dizer, confio. Será? Mas essa confiança em Deus, ela é demonstrada através de entrega, através de paz, através de tranquilidade, através da consciência de que ele está sendo ensinado no caminho que deve andar, que ele está sendo guiado e que Deus lhe está mostrando o caminho certo, como Davi está falando no versículo 4 e 5. Então, essa confiança em Deus, do versículo 1 ao versículo 3, ó Senhor, a ti entrego minha vida. Olha aí, gente. Confio em ti, meu Deus. Ó Senhor, a ti entrego a minha vida. Confio em ti, meu Deus. Ele vem reafirmar isso lá no final, versículo 20, quando ele fala, pois em ti me refugio. Depois, no versículo 21, na segunda parte, pois em ti ponho a minha esperança. Olha só, sair de nós mesmos e buscar confiança em Deus. Isso significa o quê? Independente de como nós estamos, independente dos desafios que estamos vivendo, a confiança em Deus é primordial para a gente entender a vontade dele nessas circunstâncias. Porque senão nós vamos ficar sem chão. Não é possível. Isso não pode ser a vontade de Deus. Não. Confiança em Deus. A confiança. Senhor, a ti entrego minha vida. Confio em ti. Confio em ti, meu Deus. Então, isso é marcante. É um dos destaques que a gente precisa fazer aí nesse quadro da vontade de Deus. O outro aspecto que ele mostra nesse salmo é a consciência da fragilidade humana. Quando ele mostra ali nos versículos de 6 a 9,
quando ele diz: lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor que tens mostrado desde tempos antigos. Por que ele está realçando isso? Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Eu sou o pó, eu não mereço estar na tua presença. Eu sou o pecador diante de ti. O Senhor é grande demais. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e de teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia de minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, Senhor. E o versículo 9 também vai nessa direção, não é? Guia-me, guia os humildes na justiça e ensina o seu caminho. Então, aliás, desculpe, o versículo 11, não é o versículo 9. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. Então, Davi, ele confiava em Deus, mas ele tinha consciência da sua fragilidade, ele tinha consciência da sua pequenez, ele tinha consciência da sua incapacidade de se portar como deveria se portar diante de Deus. É um dos aspectos que deve se unir aí, que deve se ligar a conhecer a vontade de Deus, não é? É evidenciado pela rebeldia da sua juventude. Aí ele enfatiza o amor, a bondade, apesar dos seus erros. Então, é assim, somos pecadores? Somos. Merecemos ser fulminados por Deus pelo que nós não fazemos e deveríamos fazer? Merecemos, mas a misericórdia de Deus, ela se aplica. Nós estarmos confiando nessa misericórdia de Deus. É um fato que faz com que a gente conviva melhor com as circunstâncias da vida, como sendo vontade de Deus. Mesmo que da nossa perspectiva não seja da nossa vontade. Entendendo que eu sou pecador e o que eu sou por causa do amor e da misericórdia de Deus. Então, são conceitos, são elementos que se ligam aqui a esse conhecer a vontade de Deus. Então, essa convicção da fragilidade. Um outro elemento que eu anotei aqui, está lá no versículo 10, quando ele diz: o Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem os seus preceitos. Ou seja, o fato de eu estar buscando a Deus, o fato de eu estar desejando Deus, é demonstrado pela minha capacidade ou pelo meu esforço em estar cumprindo toda a aliança de Deus e obedecendo a Deus fielmente. Então, a obediência faz parte desse processo aí de cumprimento de aliança. Tá bom? É por isso que esse versículo está aí. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança. Então, cumprir a sua aliança e obedecer aos seus preceitos vai nos ajudar a entender as coisas de uma perspectiva de Deus melhor. Porque se nós não estivermos cumprindo a aliança com Deus, que Deus fez conosco, se estivermos desobedecendo os seus preceitos, nós estaremos longe de conhecer a vontade de Deus. Ao contrário, é verdade. Se nós obedecermos os seus preceitos e cumprirmos a sua aliança, nós estaremos mais próximos de conhecer a vontade de Deus. O que nós estamos fazendo aqui é buscar algumas formas de entender como conhecer a Deus, aquilo que o apóstolo Paulo fala: olha, não sejam insensatos, mas busquem conhecer a vontade de Deus. Aqui nesse texto a gente está pegando alguns elementos aí para buscar a conhecer a vontade de Deus. Ele mostra aqui no versículo 12, e nos dois versículos seguintes aí, do versículo 12 ao versículo 15, o aspecto do temor de Deus, que o temor de Deus entra nessa questão aí de conhecer a vontade de Deus.
Quem são os que temem o Senhor? Davi pergunta aqui. Quem são? Aí ele diz, ele, ou seja, Deus, lhes mostra o caminho que devem escolher. Ou seja, aqueles que buscam a vontade de Deus são aqueles que temem o Senhor, que estão preocupados em saber qual é a vontade de Deus. Lembram uma definição de temor de Deus? É estar preocupados profundamente em conhecer quais são as perspectivas de Deus para a vida, o que é certo e o que é errado da perspectiva de Deus. Isso é temor de Deus, não é ter medo. Por isso que ele fala no versículo 12, quem são os que temem o Senhor? E aí ele vem respondendo, ele lhes mostrará, ou seja, são aqueles a quem o Senhor mostra o seu caminho. São aqueles a quem o Senhor mostra qual é a sua vontade. Davi é um exemplo desses. Davi temia Deus, e Deus fazia com que Davi o entendesse. O caso prático ali é um exemplo, não é? Senhor, devo lutar contra, devo ir. O temor de Davi fazia com que ele entendesse a ordem e a resposta. E aí ele diz, esses que temem o Senhor viverão em prosperidade, e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem. Então ele está dizendo, quem são os que temem o Senhor? São seus amigos. Aqueles que temem o Senhor são seus amigos. E aos seus amigos, Deus deixa claro qual é a sua vontade. E vai mostrar que nem sempre a vontade de Deus é igual àquela vontade humana. E ele vai entender isso. Usando aí o exemplo de Jesus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, vontade humana. Mas a intimidade de Jesus, por conta da Trindade, era tão grande que logo depois ele entendeu. Entendeu e foi para a cruz consciente da missão. O exemplo de Jesus ele é fantástico aí. E aí ele fala no versículo 15, meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés de armadilhas. Então a gente percebe que os que temem o Senhor caminham sem temer cair em armadilhas. Ou seja, temer ao Senhor, buscar a vontade do Senhor, é caminhar, indo caminhando, fazendo aquilo que o Senhor vai colocando no seu coração. Por quê? Porque ele tem intimidade, consegue ouvir a voz de Deus. E aí Deus vai cuidar para que ele não caia. Então fiquem em paz, fiquem tranquilos. O nosso futuro já está garantido. O futuro de quem conhece a vontade de Deus já está garantido. Ou seja, eu não vou cair em armadilha. Eu temo ao Senhor, Deus me mostra o caminho. Por quê? Porque eu peço, né? Aí eu volto lá para Davi, que pediu, mostra-me o caminho certo, ensina-me onde devo andar, guia-me na verdade e ensina-me, pois guia-me na tua verdade e ensina-me, pois és Deus que me salva. Então, gente, está muito, muito claro que a vontade de Deus, ela é encontrada quando ela for buscada. A gente vai conseguir entender a vontade de Deus, mesmo a gente não concordando da perspectiva humana, porque nem sempre a nossa vontade bate, coincide, aliás, quase nunca coincide com a vontade de Deus. Além do que, nós não podemos nos esquecer de um aspecto, que a vontade de Deus tem a ver com os seus propósitos. E a nossa vontade tem a ver com os meus propósitos. Pronto. Feita a dissonância. Por isso é que muitas vezes a gente não consegue entender, né? Muito bem.
a partir do versículo 16, Davi vem mostrando para nós que, apesar de toda essa confiança, apesar de toda essa certeza, ele deve continuar buscando, ele deve continuar clamando, ele deve estar colocando em Deus sempre a sua esperança. Por isso é que é como se fosse um outro salmo, né? Parece até que é um outro Davi, que não é o mesmo Davi que escreveu do versículo 1 ao versículo 15, ou uma pessoa que não aprendeu nada. Quando ele diz, volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Não é? É incrível, parece que é outra coisa que ele está dizendo agora. Parece que ele voltou para trás, não é? Meus problemas só aumentam, livra-me de toda a minha angústia, atenta para a minha dor e para o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados, vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida e livra-me, não permita que eu seja envergonhado. Não é? Então, do versículo 16 ao versículo 19, ele vai continuar clamando a Deus, nós vamos continuar clamando a Deus, nós vamos continuar chorando diante de Deus, mas sem abafar, sem neutralizar, sem nos envergonhar ou nos decepcionar de Deus, e manter sempre aquele clima de Senhor, mostra-me o caminho certo. Senhor, ensina-me onde eu devo andar. Senhor, guia-me pela tua verdade. Senhor, ensina-me. Sabe, essa é a nossa atitude sempre. Muito embora, na vida, sempre vai haver os momentos em que nós vamos chorar, nós vamos clamar, mas sempre com confiança. Sempre sabendo que o nosso Deus é um Deus que nos guarda. Por quê? Porque nós podemos nos refugiar nele. Gente, isso é andar com um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Que o Senhor nos ajude a entender um pouquinho mais, a processar pelo menos um pouquinho mais essa questão da vontade de Deus na nossa vida, entender um pouquinho mais a vontade de Deus para a nossa vida, entender que a vontade de Deus nem sempre ou quase sempre, não é, não condiz com aquela com a vontade humana que nós temos, mas Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E essa confiança que Davi tinha, nós precisamos buscar e conquistar. E dizer, ó Senhor, a ti entrego a minha vida. Confio em ti, meu Deus. A ti entrego a minha vida e confio em ti, meu Deus. Protege minha vida e livra-me, versículo 20, e a segunda parte, pois em ti me refugio. E a segunda parte do versículo 21, pois em ti ponho a minha esperança. E aí essa frase final no versículo 22, ó Deus, redime, salva, resgata de todas as suas angústias, resgata Israel de todas as suas angústias. É difícil. É difícil. Eu tentei alertá-los aí logo no início que é um assunto bastante complicado, mas o Senhor nos permite estar próximo dele. Ele já permitiu isso na pessoa de Jesus. Jesus nos colocou linkado com Cristo. Ele nos linkou com Deus na pessoa de Jesus. Nós podemos entender, sim, as contrariedades da vida. Nós podemos entender, sim. O importante é nós colocarmos diante de Deus esse desejo intenso que temos. Senhor, mostra-me.
mostra o caminho certo. E se Paulo diz, olha, procurem compreender, é porque é possível nós compreendermos numa dimensão mais profunda, menos profunda, a vontade de Deus. Devemos buscar e devemos confiar. Quero concluir isso com o Salmo 37:4, com o Salmo 37:5, aliás. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Nosso Deus é um Deus fiel e não nos deixa sozinhos diante das incompreensões acerca da sua vontade.